chama ele para um código que tinha um parâmetro já diferente. Sempre substituição no algoritmo principal. Programação. Então, cuidado também. Substituição no principal. Substituir no principal, 2t de n. Seria 2 a terceira. Porque é n sobre 2 a 2 sobre 2. 2 a 3. Pronto. Que é o outro padrão, então já ficou fácil enxergar. Que é uma árvore binária de derivação, as chamadas recursivas, até porque são duas chamadas, e de tamanho n sobre 2. Parecido realmente com o Merge-Sort. Então, até aqui bateu tranquilinho. Mais 6n, este é o meu parâmetro, n 2 a 2. Certo? Menos 1. Entendi isso aí. Então, este cara é esta resolução chamada recursiva. Este cara é esta resolução chamada recursiva. O próximo passo é encontrar, então, qual é o custo geral, usando o custo agora da chamada recursiva. Aí eu continuo a partir do ponto que eu parei, que era aqui. 2 elevado a 2, que multiplica esse cara, que é essa resolução. 2 t de n 2 a 3 mais 6n 2 a 2 menos 1, fechou. Só esse pedaço. Olha o que eu já tinha, outros dois termos, isso da chamada original, custo de combinação, e isso, custo de combinação do primeiro nível de chamada recursiva. 2, 6n, 2, Ele não achou o padrão ainda, né? 2 mais 6n menos 1. Evandro? Resolução tirando parente para facilitar a gente enxergar o padrão. T de n, então vai ser quanto? 2 elevado, agora vai ser o que você queria. É isso aqui. Matemática, está lá, agora aparece. Nesta iteração apareceu que eu tenho que fazer quantas chamadas? 8 chamadas. 8 chamadas. Da original surgiram 2, de cada uma delas 2, de cada uma delas 2, eu estou nesse nível que são 8 chamadas recursivas na minha árvore de derivação. Mas esse 2 a terceira saiu do 2 ao quadrado por 2t ali? Não entendi. Esse 2 ao cubo, 2 elevado ao cubo, saiu de 2 aqui, ao quadrado? Distributivo, ó. Ah, tá. Esse cara aqui, esse parente todo, é a multiplicação desse 2 por esse custo. Desculpa, aqui, por esse custo. Mas como esse custo é esse todo que eu fiz em separado, você pode colocar tudo, fica gigante com um monte de parênteses. Por isso que eu coloco a resolução da chamada recursiva separada. Para não ficar um negócio monstruoso. Aí você só pega ela e substitui. Ó. É tudo isso aqui no lugar desse cara. Aí fica aquele parênteses lá, por isso. Entendi. Aí aqui é só uma distributiva matemática. Aí é 2 a 2 multiplica 2, menos 2 a 3. T de 2 a terceira. T de n 2 a terceira, mais 2 a 2 vezes 6. 2, que multiplicou esse cara aqui. 2, 6, n 2, 2, menos 2, 2, mais esse carinha aqui, tá? Só para não repetir. Todo mundo entendeu? Só deixei indicado, mais esse cara ali na frente. Perfeito? E aí, tá bom. Aí agora vamos ao corta, não corta, o que está acontecendo? Aqui eu sei que são um número de chamadas já que eu tenho que fazer deste tamanho. Por isso que está naquele terceiro nível. São 8 chamadas, árvore de derivação, chamada recursiva. 8 chamadas de tamanho n sobre 8. Perfeito? De novo, se você tem o tamanho n sobre 2 para cá, n sobre 4 para cá, n sobre 8 para cá. Construindo, obviamente, toda a árvore, partir da chamada original de n.
n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8. 8 chamadas de tamanho n sobre 8. Esta é a iteração que eu estou. 0, chamada original, 1, 2, 3. Iteração 2 a 3. Dá para deixar agora em função de n, né? Dá para agora eu conseguir achar um padrão, conseguir deixar em função de n. Pera lá. Uma coisa de cada vez. Só para mostrar aqui de onde está vindo esse cara. Então aqui, sem problema nenhum, número de chamadas para este tamanho de instância. Aí vem 2 a 2, tem esse 2 a 2. Cortar. Aí tem esse 2 que cortou com esse 2. Cortar. Perceba então que está ficando o termo 6n. Toda vez que eu estou fazendo a distributiva, o número de chamada faz com que eu corte esse denominador do custo da combinação. Perfeito? Sim. Está em dúvida? Faz mais uma iteração. Aí você vai ver que você vai cortar o 2 a 3 por 2 a 3. Aí você fala, opa, é isso. Professor, Então, só uma pergunta aí. Você não conhece nenhum tipo de simulador que deriva todas as etapas para a gente ficar melhor para a gente estudar ou não? Eu desconheço. Acho que não existe isso. Tem que implementar? Não, é que eu pensei em implementar mesmo. É uma boa para fazer uma sincronização. Ó, o que eu já fiz proposta para nego aqui, nunca ninguém, todo mundo acha que é difícil, só porque é teoria, acho que eu fiz. Eu já falei, aquele probleminha lá, desde o ano passado eu estou dando. O que você está fazendo aqui? Você não quis trabalhar com aquele negócio, agora você vai aqui. Que era o de escalonamento das salas, distribuição. Só por causa do ar-condicionado? É, porque eu estou imaginando assim, ó, se por exemplo, se o computador, a cada derivação, a termo, ele comparando com o anterior, ele consegue identificar uma equação derivada com a anterior e identificar um padrão, isolando os termos, aí ele... É como se fosse uma PA ou PG. Não, eu só estou achando que você está querendo que ele represente as chamadas recursivas e deixe indicado. Ele decidir por você que tipo de simplificação é o mesmo que você decidir que duas equações são equivalentes em matemática e qual é o caminho que você chegou para dizer que isso é equivalente. Ou, como matemática não é muito a minha praia, é a mesma coisa se você decidir se dois programas são equivalentes. Você já viu que tem alguns problemas relacionados a isso. Tem análise sintática, análise semântica, que permite você comparar se dois algoritmos, por exemplo, são equivalentes. Dependendo qual tipo de problema, já não tem como fazer isso. Não é um problema simples, não. Eu estava achando que era só uma representação matemática dessa parentização que se chama recursiva. O decidir como simplificar é o outro fato. Entendi. Professor, o padrão então foi em função de n para 2 a n, vezes p de n sobre 2 a n. Vamos ver. Então, assim, vamos ver se funciona a nossa simplificação. 2 a 3, t de n 2 a 3, mais cortou, ficou um 6n. Menos 2 a 2, mais cortou, ficou um 6n. Menos 2, mais o 6n, menos 1. Pronto, agora está fácil ver o padrão. Aí, para tomar cuidado com aquela multiplicação, t de n, custo total. Vamos achar primeiro o termo geral. Então, vai lá. O termo geral, ou seja, na iésima iteração, eu estava na terceira, eu quero saber na quarta, na quinta, na sexta, basta substituir i. Na iésima iteração, então eu teria um custo de 2ai, t de n 2ai, mais 6n, menos 2, aí menos 1, mais 6n, blá blá blá, e aqui é um... E aí vai aparecer em algum momento 6n e o menos 2 a 2 mais... Deixa eu... Pera lá. Senão vai ficar uma bagunça. Pontinho, mais e esses dois termos. 6n
menos 2 a 0, mais 6n menos 1. Ele transforma os dois no somatório. Calma. Estou achando um padrão. T de n na iteração, na iésima iteração, 2 aí, T de n, 2 aí, estava na terceira, então 2 aí, mais, veja, não depende da iteração, aparece um 6n de custo. Aí vem o 2 aí, menos 1, é uma iteração a menos. E aí vai aparecer um monte de termos, correto? Até eu chegar no 6n menos 2 a 1 e 2 a 0. Agora, quantas vezes apareceu 6n? Desculpa. Apareceu de 0 e menos 1. É só olhar. Tem 1, 2, 3. Aí essa é a interação. Quanto vai ter na quarta? 4, 6n. Quanto vai ter na quarta? Quanto vai ter na iésima? E 6n. Então, posso apagar aqui? Pode. Voltando para cá, o custo total T de n dentro de um somatório, agora enxergando qual é o padrão, vai ser T de n igual a 2i T de n 2i mais o somatório. 6n menos 2. K é igual a 0 até menos 1. O K é igual a 1 até 6n, que não depende, menos 2 a K. Vamos lá. Se o K for 0, eu substituir, eu estou pegando quem aqui? O menos 1. É este último termo que está aparecendo. E, obviamente, aparece um 6K. Ele tem que ir até quanto? até menos 1. E menos 1. Quantos termos eu tenho de 0 e menos 1? I. Exatamente o que a gente calculou que precisaria. Na iésima iteração, 3 termos, 6n. Certo? Tudo bem. Se eu chegar na iésima menos 1 iteração, o K vai ser 2i menos 1. Está aqui, ó. Então, qual que é a ideia? Você coloca o termo, o que atrapalhou aqui é que não tem o i para você enxergar qual é a influência dele no 6n. Então, você tem que observar quantas vezes esse termo aparece para tomar cuidado de colocar certo. Agora, aqui já é em função de 2 elevado a i menos 1. 2 elevado a i menos 1. É o último termo que aparece. 2 elevado a 0, que é 1. O primeiro termo que apareceu. Pronto, você colocou os extremos, é o somatório desses dois limites, de 0 até i menos 1. eu faço isso que a gente vai n sobre 2 terceira é igual, não é? N sobre 2 é igual a i. Calma. Já você pode ser. Todo mundo entendeu até aqui? Você vale a pena separar os dois somatórios? Não, vale muito a pena. Vamos lá. Primeiro, então, mas a primeira coisa agora, não, é que aqui eu estou olhando o padrão para achar qual é o somatório, então é muito mais fácil. E por que é muito mais fácil? Porque o termo geral, eu aprendi lá o primeiro, o termo geral que está aparecendo é por conta do tipo de combinação. Então é muito mais fácil eu trazer ele como uma repetição de termo para enxergar o padrão. Esse, inclusive, como eu apontei, não aparece em função da iteração do 6n. Você só conta quantas vezes na iteração que você está. Mas veja, é o custo da combinação. Para tomar cuidado é muito mais fácil colocar do que dividir antes isso. Você separar o 6n para... Não, deixa ele bonitinho, ó. 6n com menos 1, o 6n com menos 2, o 6n com 2 a 2. Você enxerga melhor. Em estratégia, para você conseguir solucionar o problema. Não é uma questão se está errado matematicamente ou não. Matematicamente está perfeito. Coloca o 6n tudo junto. Já colocaria aqui que é 3 vezes 6n. O que ajuda isso? Muito pouco. Mas poderia. Aqui o do 6n, uma outra estratégia, então, já que é essa pergunta, você poderia colocar 3
que multiplica 6n. Na próxima, 4 que multiplica 6n. Aí você vê que é a iésima iteração 6n. Pronto, apareceria ali também, sem problema nenhum. Tem várias formas de fazer, é o que você se sente mais confortável. Estou tentando mostrar quais são as possibilidades. Você se sente mais confortável de um jeito, de outro, tá? Eu vou tentando mostrar o que pode ajudar aí na solução. Então, aqui a gente tem um somatório, e aí o próximo passo, encontrar o caso base. Quando que efetivamente eu sei o custo do algoritmo em função de n? Quando eu sei quando ele para. E quando que ele para, em qual iteração? Em função de n. Qual que é que eu coloquei? E de 1. Então, se eu quero que ele para na iésima iteração, eu digo, ele vai derivando até ter um único elemento. Nesse ponto, eu resolvo de maneira direta onde o custo é igual a 1. Aquilo lá está dizendo que T de 1 é igual a 1. Por isso, então, eu pego N2 aí, qual é a iteração, a chamada recursiva, que eu paro. Daqui, então, eu descubro que isso é log N, a altura da árvore. Perfeito? Então, o T de N é igual a 2 log N T de 1, que é justamente a igualação que a gente fez aqui para conseguir achar qual é o custo. Mais o somatório que é de K indo de 0 até log de N menos 1, não log de N menos 1. 6N menos 2 log N. Certo? Então, qual é o custo? T de N, quanto que é isso aqui? N. Propriedade, logaritmo, passa o logaritmando para a base para cima, log de 2 igual a 1. N. T de 1 é igual a 1, então ficou o N. Mais somatório de K, aí podemos separar agora 6N, log de N menos 1, menos o somatório do K indo de 0 até log N menos 1, de 2 log N, ou seja, de N, de novo, a propriedade logarítmica aí. Até que todo mundo foi? Sim. Acompanhou? Só vai com calma ali. Agora fica meio doido. Pronto? Pronto. Então, o T de N é quanto? N mais quantos elementos eu tenho no somatório? Log N. De 0 até log N menos 1 eu tenho log N elementos. Resolução do somatório, se não depende da variação dos limites, é só jogar para fora. O somatório de 1 é só a soma dos elementos. Então, o que a gente tem aqui? 6N log N menos 0 até log N elementos, e aí N log N. Professor, Certo? o 6, você jogou para lá o 6 e tal. O que você fez? Você pegou o 6, jogou para fora e deixou o 6? De novo, isso é aquele negócio que eu falo que eu não faço, porque em princípio é da matemática. Mas nos apêndices tem, falando um pouquinho a respeito, resolução do somatório, propriedade de logaritmo. Quando você tem um somatório, aonde a sua variável não aparece dentro, basta você jogar para fora multiplicando o somatório. O que é isso aqui? O somatório de K de 0 até log N menos 1 é equivalente, de 6N, é equivalente a você pegar o 6N, colocar para fora, multiplicando o somatório de K de 0 até log N menos 1 de 1. É. Aí este somatório, que é o somatório do 1, ou seja, não depende da variável, é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes? Log N. Professor, pode pensar um pouco desse então, mas por que ele vai para fora? Não é ele a variável? Não, a variável do somatório é o K. Ah, é o K.
Ali no celular vai ser substituir o campo ou eu fiz errado. Cadê? Tem missão também para lá. Aqui. Aí substituir isso aqui está entendido, né? Aqui a substituidade. Quanto que é 2K? Isso aqui é uma. Tem jeito, né? Uma PG. Quanto que é? Isso aqui é igual a primeiro elemento 1, razão, número de elementos log n menos 1. Você viu? Na verdade são duas razões. Estava errado mesmo. Menos 2 log menos n mais 1, porque era muito somatório. Tudo bem? Certo? Mas deixa eu escrever errado. Professor, mais LG é de base 2, né? LG o quê? LG de base 2? Isso, ó. LG, quando aparece, base 2. Log, sem definir, base 10. LN, base neperiana, nome neperiano. E qualquer outra coisa tem que ser explícito. Log de 3, por exemplo. Log de 4. Essas aqui são comumente usadas. Tá bom? E, ó, cortou o N com o N e ficou 6N log N mais 1. Quanto que você tinha falado? Era isso? Então pronto, estava certo. Fazendo log n mais 1. Bom, aí vocês vão fazer, obviamente, tirar as dúvidas, né? Professor, esse consultivo depois O quê? Não entendi. Tinha onde? Ah, pode tirar então. Dúvida pode. chegou bem assim, chegou no seu papel, esses mecanismos Fala qual é o somatório. Resolver dúvidas. Qual é o... 2T de N sobre valores mais N log. Não. Mas onde você chegou e qual é a sua dúvida do que tem que fazer? Ó, cheguei em N vezes I. N vezes I. Vezes somatório. Vezes? Vezes somatório. Você faltou parte, né? Tem que fazer esse valor do bateria. Não, é que no começo tinha o 2 elevado a I. Qual o espaço, então? Então, o espaço inferior. Aonde está o termo geral? 2 elevado a I. 2 elevado a I. T de N sobre 2 elevado a I. Mais N vezes I. I vezes? N. Vezes. Aí ficava vezes somatório. Mas não, então, não tem somatório, o termo geral. Não, em geral. É. Era O N somatório é o que a gente vai tentar obter. tá, N vezes log. Não, tira o I. Tira o I. N Vezes log de N. de N dividido por 2 elevado a N menos 1. Aí continua. Mais N vezes log de N sobre isso. Menos 2. Vai embora. Certo? Então, aí
vai achar qual é o caso base? 1. Então tá, então e log de n também. Então, qual é o t de n? 2 log de n, t de 1 mais. O somatório aqui, qual que é? O k indo de 0, n log n2 a k. Se você substituir 0 aqui, você tem n log n. Tem esse termo aqui. Qual é o último termo que aparece aqui? Log n. O último termo, que é, na verdade, o primeiro, né? O primeiro custo de combinação, que ele é gasto no background. Então é n log n. Então, 2 a 0. Olha lá. Se você coloca o limite k igual a 0, a hora que você substitui é o n log n, que é o primeiro. No próximo, é o k igual a 1. N log n por 2. O próximo, para lá, até chegar aonde? Em menos 1. Agora que você substitui, é exatamente esse termo. Agora pronto. Esse somatório representa a soma de todos os termos. Mas parece que é um pouco diferente isso aqui. Vamos ver. Aqui já dá n mais. O que não é em função da variável? Tudo isso, na verdade. Se eu vou lembrar disso aqui, isso aqui é n que multiplica log de n menos 2k. Log de k. É isso? Isso aí. Então, na hora que eu multiplico mais um pouquinho, n log n menos k log n. Pronto, agora sim, é o somatório daqueles dois termos. Certo? Não, pode olhar um pouco. Esse aqui fica n log n menos k, né? Porque é menos log de k, muda a base e fica k. Multiplica a distributiva, n log n menos k n. E Rafaela, pronto. Certo? Tudo bem. Então é o somatório de k de 0 até i menos 1 de n log n menos um somatório com os mesmos limites de k n. Certo? P de n é igual a n mais. Isso aqui não depende de k, pula para fora. Número de termos que aparece i. Então eu já posso substituir. Log n. Quantos termos eu tenho? Log n. Que é log n menos 1. Multiplicado por isso. Menos número de termos que apareceu. Número de termos que apareceu, o n pode ir para fora, deixa eu só ajeitar ela aqui, é o k igual a 0 com log n menos 1 de k. Pronto. Isso aqui é o quê? Esse somatório. Não qual o resultado, é o somatório do quê? De uma PA. 0, 2, intervalo, aplica a propriedade da preço somatório. N igual a n mais n log quadrado n menos n que multiplica o resultado dessa PA aqui. Log n? Vou confiar, depois vai certinho. Não sei. Resultado dessa PA. Primeiro elemento mais o último elemento, dividido por 2, número de elementos, log quadrado, ou seja, certo? Log n menos 1 mais 0 mais vezes log n dividido por 2. Verifique que dá isso. Log quadrado menos log n dividido por 2. É isso que dá, que multiplica n. Ou seja, então, depois faz com calma. Lembra da fórmula da PA. Primeiro elemento mais o último elemento e o único elemento dividido por 2. Certo?
para dar isso. Log quadrado n menos log n dividido por 2. Que multiplica esse n e aí faz o restante dessa continha. Certo? Então, em algum ponto desta derivação, por isso que eu pedi o termo geral, de novo, como você enxerga para o inteiro o somatório. Eu tinha feito o contrário, porque eu peguei esse passo aí, o segundo passo, eu tinha colocado em evidência, feito Aqui, isso. até você pode, porque você pode jogar ele já para fora, mas aí vai ficar essa parte de dentro. Aí eu só que eu Aí vai ter o menos. Aí deve ser por conta da propriedade do 2AK aqui, que toma. Certo? De novo, é alguma álgebrazinha, ó. Percebam que a maioria dos vezes onde parece que desvia o negócio é numa propriedade de log, é numa propriedade de divisão, uma propriedade da exponenciação. Então tome cuidado, treina, faz, é só fazendo exercício que dá uma encatada nesse negócio. Professor, quando é que, agora tentando lembrar aqui, o que define se é PA ou PG? É o termo geral? Não, é a característica dela. O que é uma PA? Então, mas assim... É uma sequência que você obtém um número somado à razão. Uhum. Qual que é a razão ali? Qual é o primeiro termo? 0. Soma 1, dá quanto? 1. Soma 1 de novo, que é a razão? 2. Soma 1 de novo, dá 3. E aí você só vai parar por conta disso aqui. Agora pega o contrário, como a gente já encontrou em outros aí. Um somatório, do K de 0 até log n menos 1, 2AK. Ah, tá. 2AK, 1, 2 a 1, 2, 2 a 2, 4, 2 a 3, 8. O que é isso aqui? Uma PG. Por quê? Porque a razão é igual a 2 e toda vez que eu pego um número, eu elevo a razão e obtenho o próximo. Multiplicando a razão, eu obtenho o próximo. 2 que multiplica 2 é 4, dá 8. Que multiplica 2 dá 16. Que multiplica 2, porque eu estou multiplicando. PG, razão multiplica. PA, razão soma. Tem muito em discoteca para tirar carta, essas coisas, não sei se todo mundo já tem carta ou não. Aí fala assim, dada a sequência, me dá o próximo número. A parte do psicotécnico é se tem um raciocínio lógico. O cara às vezes nem sabe que é uma PA ou que é uma PG. Mas é isso que tem lá. Aí você tem que ir lá e colocar o próximo número. Você não tira a carta. Certo? Mas é PA que está por trás. É PG que está por trás. Então aqui a razão é de uma PA de razão 2. Aqui é uma PG de razão 2. Aqui é uma PG de razão 3. De novo, é aquela matemáticazinha básica que se não souber o que é PA, PG, logaritmo exponencial. Mas se fosse uma expressão um pouco mais complicada aí. Se fosse uma expressão mais complicada ali, por exemplo, fração. 3 sobre 2 elevado a k. 3 sobre 2. E o k, 2 elevado a k ali. 3 sobre 2 elevado a k. 3 sobre 2? É o... 3 elevado a k. Isso. Aí teria que resolver... Essa aqui é muito simples. Como resolve? Olha lá, o João deu um exercício básico da quinta série para resolver aqui. Quanto que dá? Ah não, 0... Faz o que você paga, você total de 3 e eu tiro A primeira coisa é que isso é 3 que multiplica 1 sobre 2 já. Ah, tá. Isso aqui é uma? É uma? Isso! Tá faltando. Tá faltando. Isso, ou seja, uma PG crescente. Uma PG convergente. Convergente, que a gente resolveu como? É só... Certo? Isso aqui converge. É 1 meio sobre 4 sobre 5. Até tem uma, não sei, acho que eu não fiz ano passado, eu fiz isso. A resolução disso aqui
Ah, tem vários, né? Vamos deixar essa e essa aqui. Tem. Até N. Esse é um sobre cá e esse aqui é um sobre cá. Pronto. O que é isso aqui? PG, de razão meio. A PG decrescente, que vai convergir. E essa aqui é a famosa série harmônica que a gente resolveu nos outros exercícios. Esse aqui é meio, um quarto, um oitavo e vai embora. Esse aqui é meio, um terço, um quarto e vai embora. Qual que é maior? Essa aí é óbvia. Qual que é maior? Qual que é mais custosa? Qual que dá um valor maior? Série harmônica. Quanto que deu isso no nosso curso que a gente resolveu por aproximação integral? 2. Não. Resolveu de novo. Vocês estão pegando o material lendo como tem livro, tem nota de aula. No do Corman? A resolução disso que a gente fez por integrais. A gente viu que ela é mais custosa, por quê? Porque tem um terço que não aparece aqui, aí tem um quarto. Aí vai ter uma porção de termos que aparece aqui que não aparece aqui. Por quê? Porque ela é em saltos. Essa aqui, que é uma PG, é em saltos, em potência de 2. A divisão é maior. E esse aqui tem mais elementos, tem mais custo associado. Resolução por integral, pode ir lá, está nas notas de aula, log de n. Quanto que isso aqui dá? Resolva. Só vou dizer, isso aqui dá constante. Olha que interessante. A intuição já mostra que tem termos a mais custo associado em relação a esse. Mas para você intuir que realmente isso dá uma função do tamanho da entrada, e isso aqui dá uma constante, vai no caminho. Só que se você resolver, você vai ver. Esse está resolvido e esse é uma PG que está resolvido por limite com n tendendo a infinito. Você vai ver que isso é barrado por uma constante. Olha só que interessante. Se você tiver um algoritmo onde o custo é dado por isso e o custo é dado por isso, faz uma diferença. O que é pedagogia? É o curso da série harmônica. O que é eliminação de LN? LN é o logaritmo neperiano. É que eu tenho notado aqui a nota de aula, você mostrou que ele Eu mostrei. E aí? Aonde está o erro? Não é erro não, é que eu estava fazendo. Então, mas a série harmônica também é uma PG, né? Integral, limite de 1 a n mais 1. É isso que eu não entendi. Só que ela tem Então tá, eu só vou traduzir formalmente o que você está perguntando. O que você está perguntando é isso aqui, ó. Você me deu onde faça esse exercício. Eu dei um pensamento. Essa era a pergunta que você queria fazer. Você não sabe ainda. Presta atenção que você vai ver. É isso mesmo. Rapidão, somente isso que eu disse. Eu posso assumir que a série harmônica é teta de log. Não. Tá ali? Isso, eu mostrei. Não, mas eu posso assumir isso. Não, se eu pedir na prova, você mostrar assim, Não, pode mas assumir. esquece a prova agora. Posso assumir isso. Aí eu já vou chegar aí. Posso. Posso assumir que as árvores são verdes, porque as que eu estou vendo aqui é tudo verde. Aí mais para frente tem um azul. E aí? Mentira. Não, vamos lá então. É que quando você fala eu posso assumir, me dá a impressão que assim, professor, eu vou decorar isso.
Não é Não vou decorar é para aprender, tem que entender o porquê. Tá, Então não vou responder que sim quando você falar assim, posso assumir que é isso. Tá. L de I é igual a θ de log N. Isso. Mas não é para fazer agora não. Isso é da aula de notação assintótica, faz como exercício e tira dúvida depois. Vai. Essa? Nenhuma nem outra, é uma série harmônica. É, harmônica não é. Aí vocês falaram lá em cálculo, eu nunca vou usar essa parada. Tá, então aí eu uso outra coisa para resolver, né? É integral. A aproximação de integral é uma das formas. Porque a série harmônica é bem conhecida a integral dela. Em função de Ln. E por que eu falei que ela é θ de log n? Porque é verdade. Entendi. Certo? E tá tempo então, vamos começar, senão a gente não começa, ó, exercício, faça, tira dúvida. Alguma dúvida na cara deles, ó, só lembrando aqui, ó, a primeira, ela é uma incremental, ela está tirando uma constante do tamanho original e tem 3 chamadas. Segundo que a gente já viu tudo, está na cara que vai ser isso. A exponencial, base 3. Custo exponencial, custo de chamada, são 3 chamadas que a gente tem. Essa aqui a gente já fez, é a cara do merge, em termos de número de chamadas recursivas e tamanho. Porém, o custo de combinação não é linear como o intercala no merge sort. Ele tem um custo maior do que linear. Ela é da ordem de n log n, um polilogaritmo. E a última é interessante, tem a ver com os overlap que eu falei a respeito desses caras, e isso aqui também ocorre quando a gente tem uma divisão proporcional, quando a gente tem divisão e conquista. É divisão e conquista? É n sobre 3, mas tem overlap, porque o número de chamadas, 9. Coloca um vetor de tamanho n, divide em 3. Aí você tem que chamar 9 vezes, ou 9 chamadas recursivas, para este tamanho n. Como que você divide de tal forma que nenhum elemento seja chamado mais de uma vez? Não tem como. Ou que nenhum elemento seja chamado mais de uma vez? Não tem como. Certo? Overlap do seu problema. Só desenhar. Você tem esse camaradinho aqui, tamanho n. Divide por 3, divide por 3. Faça agora 9 chamadas. 1, 2, 3. Eu tenho mais 6 para fazer. Aí eu puxo um pouquinho, vai para cá, faço mais um. Puxo um pouquinho, vai para cá, faço mais outra. E assim por diante, 9. Quantas vezes eu chamei esses elementos aqui? Várias vezes. Overlap. Então esse é interessante. Isso já intui que esse cara vai ser custoso. Depois a gente discute um pouco mais, fazendo inclusive uma comparação quando a gente tem, como é a carinha do merge sort, esse tipo de chamada recursiva que divide os elementos, não tem overlap, ele é mais comportadinho e obviamente ele vai ser menos custoso. A gente discute depois. Por enquanto, focar na resolução interativa desses casos. Substituição da chamada recursiva, faz o próximo passo, acha o padrão, acha iésima iteração, acha o caso base onde vai parar, acha o somatório, acha a resolução do somatório e dá o custo exato dele. Ainda então falando de resolução de recorrência, pelo método iterativo, a gente viu que todos eles a ideia é fazer o quê? Iterar. Será que não existe um método então geral que a gente possa aplicar? Bom, Panaceia não existe, vocês já devem saber disso. O que a gente faz quando a gente quer uma resolução que é meio geralzona? A gente começa a dar suposições. Se for isso, coloca uma porção de restrições, aí você fala, nessas condições eu tenho uma fórmula geral, eu tenho uma panaceia para essas condições, ou seja, não é uma panaceia, se aproxima dele, tá bom? Como que é a cara de uma resolução geral? Número de chamadas recursivas, tamanho, proporcionalidade que eu divido os meus subproblemas para resolver com divisão e conquista, mais custo de combinação. Então, note que a gente já tem algumas suposições aí. Se aparecer
uma recorrência como essa, ela se encaixa naquela carinha de recorrência geral? Não. Já não dá para resolver. Quando é, então, uma recorrência incremental. A carinha dela diz: estou dividindo, estou usando divisão e conquista e uma proporcionalidade para o tamanho das instâncias. Já é uma primeira observação que a gente faz. A outra, custo da combinação. O que é aquilo lá na combinação? C, uma constante, N, função de N, tamanho da entrada, e um Kzinho que é uma outra constante. O que é CNK? O que é CNK? É um somatório? É uma série harmônica? É um logaritmo? É uma exponencial? Que raios é CNK? Não é uma pergunta retórica, não. Pode responder. O que é CNK? É um somatório. O cara disse que não é um somatório. Não é um somatório. Não é um somatório. CNK é um polinômio. Propriamente falando. CNK é um polinômio. Se C for igual a 2, K for igual a 3, você está dizendo polinômio 2. Cubo. Certo? É um polinômio. Qual é então a outra suposição que eu estou fazendo para a resolução geral? Que o custo de combinação vai ser dado por um polinômio. Muito bem. O custo de que vai ser dado? Oi? O custo Da combinação. vai ser dado por um polinômio. Como que funciona a divisão e conquista? Vocês não estavam na outra aula. Divisão e conquista. Eu divido, chamo recursivamente para conquistar e depois combino as subsoluções. Então, quando eu tenho 2t de n sobre 2 mais n, eu estou dizendo que eu divido para conquistar duas chamadas recursivas de tamanho n sobre 2 e tenho que gastar alguma coisa para combinar as soluções. Isso aqui é custo de combinação. No caso do merge, o custo do intercalo. Lembraram? Ele é. Sim ou não? Sim, sim. Certo. No geral, eu estou falando que o custo da combinação é dado por um polinômio. Entende? Outras hipóteses aí mais claras, inclusive porque, na verdade, isso vai facilitar a álgebra. Primeira hipótese, T de 1, eu estou falando do caso base. Qual é o custo do caso base? C. Constante, faz sentido, certo? Todo caso base que a gente usou, seja com 1, seja com 2, ele era uma constante. Constante. Não mesmo sendo. Você não deixa eu molhar o bico. Essa é a grande hipótese. De que o T de 1, que é o custo constante de chegar a tamanho de um caso base, gastasse exatamente o coeficiente dessa combinação. A pergunta é, por quê? Porque facilita a álgebra. Vocês vão ver por quê. Mas o fato é, ele foge do que é efetivamente o custo de um caso base? Não, é uma constante. Para qual algoritmo? A gente não está nem discutindo, está discutindo uma fórmula geral, inclusive. É uma constante. Qual é a constante que eu vou assumir? C, porque facilita a gente extrair os casos. Certo? A pergunta que pode ficar pendurada aí, depois a gente volta a discutir, mas é bom dar uma esclarecida, é aonde que isso impactaria? Impactaria justamente nesses coeficientes. Impactaria justamente nesses coeficientes. Qual é o algoritmo mais custoso? De maneira exata, eu sei dizer qual é. Só que se for assintótico, qual é o coeficiente? É uma gama, um conjunto
de tudo quanto é tipo de função daquela ordem, correto? Por isso é que essas constantes vão para o ralo depois e não impactam em nada. Para a extração de um custo assintótico. Ou seja, a gente não vai obter custo exato. Então é uma artimanha para facilitar a extração dos casos, já que eu não vou me preocupar com o custo exato. Eu vou obter custo assintótico. Mais para frente a gente vai ver onde que ele está impactando e por que isso é uma boa hipótese a se assumir aqui no caso. A segunda hipótese é mais um negócio legal pra caramba. Aquele exemplo que eu dei do merge. Quando eu dou uma potência de 2, fica muito fácil. Com 16, eu obtenho duas chamadas com 8, com 4, com 2, com 32, idem. Com 64, idem. O que eu estou fazendo aqui é assumir que o tamanho da minha entrada, n, instância, é uma potência de B. Olha que legal. Se eu assumo essa segunda hipótese, onde n é igual a B elevado a m, eu estou dizendo que qualquer tamanho de instância vai ser sempre possível dividir bonitinha. Para eu não me preocupar com o quê? Chama daqui. Sacaram? Ou não? Mais ou menos. Se você diz assim, n tem que ser 2 a 3. Quem é B? 2. Eu estou dizendo que tem que ser uma potência de 2. Qual é o n? Qualquer um. Se eu colocar 3, 8. Se eu colocar 4, 16. E assim por diante. Qualquer um desses valores é um tamanho de entrada que se divide bonitinho em toda chamada recursiva. N agora é uma potência de 3. M. O que eu estou dizendo aqui? Que se ele for igual a 3, eu estou falando de 27. E aí então eu estou dizendo que com o tamanho N, que é igual a 27, eu puxo para cá com, eu puxo para cá com, eu puxo para cá com potência de 3, porque são 3 chamadas. Ou, bobagem, que 3 chamadas. Só o tamanho. Eu acho que número de chamadas é o tanto que eu quiser. O tamanho dela é dividido por 3. Então, na hora que eu pego o valor que eu coloco aqui, eu divido exatamente. Não tenho nunca problema com a divisão de chão e teto. 27 por 3, 9, 9 por 3, 3 e assim por diante. Se eu colocar 4, 81. 81, 27, 27, 9, 9 e assim por diante. Então, conforme eu estou dizendo, então, que ele vai ser uma potência de B. Para garantir isso, que vai facilitar muito também na álgebra. Só isso. Então, estou assumindo um mundinho mais cor-de-rosa. De novo, se eu tenho um vetor que eu divido em 2, só que o número é ímpar, eu tenho um elemento que vai derivar para um lado. Mas é um elemento com tamanho de entrada e o custo que a gente vai avaliar é assintótico para entrada muito grande, então é muito pequeno o impacto dele. Para que eu me preocupar com isso, então, se eu posso assumir aquela potência bonitinha? É como se eu dissesse assim, neste caso, eu sei resolver para 16. Aí eu não sei direito resolver para 17, 18, 19, 20, blá, 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 blá. Ah, pá, agora eu sei resolver para 32. E o custo continua funcionando. Aí tem mais uma lacuna até 64, percebeu? É como se a minha prova, quando eu assumo esse tipo de hipótese, ela não está provada para esses termos no intervalo. Mas a cada salto de potência de 2, eu garanto o custo. Ou seja, a intuição é que aqui no meio ele também funcione. Que ele não faça uma maluquice. Que ele continue funcionando com o mesmo custo. Da ordem de n log n, por exemplo. Percebeu qual é a ideia? Posso ter que o custo dos objetos Só funciona para 2? saem do intervalo do custo de 2 e do custo 64, por exemplo. Não, entendi. porque o custo é o mesmo. Você só está obtendo aquele custo em função do tamanho da entrada. Mas o custo aqui é justamente esse. Justamente esse é o ponto. Qual é o custo aqui? N log n. Qual é o custo aqui? N log n. Qual é o custo aqui? N log n. Provado, porque eu vou provar isso. O que eu não provei é para os termos ou tamanho de instância. Veja, isso é n, tá? É tamanho de instância.
Eu não provei para estes tamanhos de instância no intervalo. Outro exemplo que eu vou dar é na área que eu trabalho, que eu falei um pouquinho aquele dia, né? Sistema de tempo real. O que é você validar ou fazer uma verificação no sistema de tempo real? É você pegar uma unidade de tempo, vou pegar aqui, segundo, aí você fala assim, a cada 1 segundo eu fiz uma verificação e está tudo ok. Está tudo ok mesmo? Será que num milésimo de segundo não houve uma variação que você não pegou justamente porque a tua leitura é a cada 1 segundo, ou seja, uma granularidade de tempo? Mas essa granularidade de tempo é para a gente. Se você pegar uma reta real, qual deveria ser então a granularidade? Infinita, tão pequena quanto possível. Tendência à integral. Perceberam onde está o lance? Aí, aonde que é a dificuldade? Você estabelecer essa granularidade conforme o objeto do seu estudo. Se é um sistema de um foguete no lançamento, pô, os caras querem assim, tem poder de computação grande, eles querem a granularidade menor possível para tentar evitar. Aliás, uns aviões caindo aí, tá bom? Deve surgir, inclusive, alguns estudos de caso interessantes a respeito, que é uma atualização de um sistema lá que já detectaram, o sistema autônomo do avião. Do 73, né? Do 3. 73, 37. O Max, é o Max. E tem um bug no sistema. O sistema de controle autônomo. Muito provavelmente é um bug recorrente. E aí, vai se saber, tem que fazer o estudo. Mas muito desses sistemas críticos acontece isso. É lá naquele pontinho que você fala assim, meu, estou fazendo a verificação a cada 1 segundo. Não vai dar problema entre 1 segundo e outro. Mas entre 1 segundo e outro tem infinitos instantes de tempo. Aí volta aquela minha teoria do mundo quântico, né? Então é isso. Então aqui a ideia é justamente que a intuição vai nos dar que tudo continua funcionando bonitinho, ou seja, os custos continuam sendo da ordem de n log n, aqui também. Porque o que eu estou provando é sempre para os saltos exponenciais, na base 2, na proporcionalidade. Ficou claro? Alguma dúvida? Então funciona para qualquer B, né? E para qualquer M. Para qualquer B, com certeza. Mas para qualquer proporcionalidade de B. Aqui no intervalo eu fico naquela de... Vou acreditar que não teve nenhuma falha no meu sistema crítico. Certo? Então, beleza. Então, é a outra hipótese. Aí aqui até o que a gente usa muito depois para a resolução, ou seja, para qualquer iteração que eu esteja, né, o tamanho dessa instância, então o M é dado da ordem de log N na base B. Então, indicado explicitamente porque B aí pode ser qualquer um. Tranquilo? Muito bem. O que a gente faz daí para diante? Vai acabar o tempo. É a aplicação do método iterativo. Pegue a chamada recursiva, substitua e obtenha. Está aqui. Esta é a chamada recursiva N sobre B, substituída no lugar do parâmetro N. Igualzinho a gente fez em todos. Só que no que a gente fez, a gente sabia quantas chamadas exatamente? 2. Qual era o tamanho? 4. E assim por diante. Lá estava instanciado qual era a recorrência. Aqui a gente tem uma recorrência geral, em função de N, em função de B, em função de A, em função da constante, em função de K, que é o polinômio ali que está dando o custo de combinação. Por isso, a gente começa a iterar para ver onde isso vai parar. Aí a gente continua na próxima aula para ver onde vai parar. Aqui? Não, aqui? Aqui? É só um ajuste para substituição desse B, levando ele para o numerador. N sobre B elevado a 2 é o mesmo que você passar aí multiplicando com expoente negativo. Propriedade de exponenciação. Sobre 2K. Eu passo para cima com o negativo. É uma propriedade de 20. Exponenciação.